5 princípios que enriquecem a experiência do jogador, canal Praise the Game, que eu recomendo a todos vocês que gostam de game design. Quando Cara, manda exploramos um demais. level em um jogo, a gente encontra um ambiente cheio de possibilidades e restrições. Basicamente, nós interagimos com diversos objetos por meio de ações, há coisas que você pode e não pode fazer. Inevitavelmente, Fala, alguns Renan. levels oferecem desafios e interações mais interessantes do que outros, mas calma. Não é uma questão do tipo de desafio que esse level oferece. Se você gosta de combates em tempo real e odeia combates em turnos, isso só diz respeito ao seu gosto Sim. particular. E não é disso que eu tô falando. A conversa aqui é sobre a experiência do jogador. Então, Isso é uma coisa que poucas pessoas conseguem realmente compreender e vale pra história também. A pessoa muitas vezes não consegue separar o gosto da qualidade técnica. E aí eu critico algo que a pessoa gosta, ela fica com raiva de mim e me xinga. Muitas vezes eles falam, ah, mas você gosta de tal coisa. Eu falo, sim, tal coisa tem vários problemas. E sim, isso é um problema em tal coisa e tal. Ela faz isso porque ela quer fazer um ad hominem. Ela quer te desvalorizar, te deslegitimar, falando que você não tem moral pra falar de algo porque você gosta de outra coisa que ela julga ruim. É tipo quando você não gosta do final de um mangá, e o povo fala, ah, mas o final do mangá que você gosta é ruim. Você fala, sim, e daí? O que o cu tem a ver com as calças? Né? Então, as pessoas elas não conseguem desassociar essas coisas. Mesma coisa quando a gente estava falando sobre o vídeo dele de exploração de mundo. Eu estava falando sobre boas execuções e más execuções. E o povo falou, não, mas eu gosto de me sentir perdido. Aí o que eu estava falando, você gosta de se sentir perdido quando o jogo te faz sentir perdido de uma forma competente, gerando interesse e exploração para você. Quando o jogo te deixa perdido por falta de competência, não é uma experiência legal. Então, todas essas coisas são muito complexas mesmo, porque às vezes o cara realmente só pode gostar de ser tratado igual cachorro pelo jogo. Entendeu? Mas, em geral, o que as técnicas servem? Elas servem para criar um caminho comum para que a maioria das pessoas consigam gostar daquilo. Quanto menos você tem a técnica, mais vira uma roleta russa do gosto de cada um. fica a pergunta: como pensar um level com desafios e interações que enriquece essa experiência? Eu sou o Gabriel e esse é o Praise the Game. Quando construímos um level, estamos definindo que tipo de dinâmicas o jogador vai ter com as mecânicas que já foram estabelecidas. Em um jogo FPS de ação, provavelmente vai incluir situações em que o jogador enfrente hordas de inimigos. Entretanto, existem diversas formas de criar esse mesmo tipo de situação, certo? Left 4 Dead, por exemplo, consegue instigar e engajar os jogadores de uma maneira que poucos jogos conseguem. Fica evidente que não é só colocar uns inimigos para o jogador atirar e a diversão está garantida. Pelo menos eu espero, né? Ainda que um jogo Para muita gente é o suficiente, né? ofereça o mesmo tipo de desafio que outro, existem alguns critérios que tornam uma experiência mais interessante do que a outra. O escritor e game designer Brian Upton nos ajuda a pensar nessa construção e organização de um ambiente de jogo por meio de uma estrutura que oferece 5 princípios gerais. E eles são: escolha, variedade, consequência, previsibilidade e incerteza. O conceito de escolha tem tantos aspectos que é possível fazer um vídeo só sobre isso, Faça. mas vamos manter essa conversa em termos gerais dentro do que o Brian propôs. Em todo level design, o jogador é apresentado a um espaço de jogo em que ele constantemente faz escolhas. Essas escolhas são as ações, ou verbos, como alguns designers chamam. Em um jogo de plataforma, a sua principal ação, ou verbo, é pular. Em Market of the Ninja, você tem diferentes maneiras de como navegar pelo level. Você precisa descobrir as melhores rotas para chegar até o objetivo, tentando ser o mais furtivo possível. O jogador atravessa terrenos abertos se escondendo atrás de objetos, mas também pode atravessar por cima, se pendurando em postes. No interior de prédios, ele pode navegar por tubulações, por corredores ou às vezes por fora, escalando até o telhado. Tudo isso evitando ser visto e pego pelos inimigos ou cair em armadilhas. Inclusive, dependendo da habilidade que você tiver escolhido previamente, algumas rotas se tornam mais acessíveis do que outras, e o jogador também tem diversas opções de combate. Você pode evitar o confronto direto e derrubar os inimigos com um simples ataque silencioso, mas você também pode ser criativo e aproveitar as suas habilidades e objetos no cenário para eliminar os inimigos. Seja usando bombas de gás, dardos que deixam os inimigos loucos e atacam os companheiros, ou derrubando os lustres e diversas outras maneiras. E apesar de não ser muito recomendável,
você também pode apelar para a luta direta em um momento mais crítico. Tá claro pra gente que os levels em Mark of the Ninja oferecem muitas oportunidades para você, jogador, fazer escolhas. Mas apenas escolher não é suficiente. O jogador precisa se sentir satisfeito com essa escolha. Sim. E isso só acontece quando ela é significativa. Decidir entre escalar um prédio ou invadi-lo pela frente só vai ser uma escolha significativa se elas tiverem valores diferentes. Exatamente. Talvez pela frente você chegue no objetivo mais rápido, mas enfrente mais obstáculos, enquanto pelo telhado o caminho seja mais longo, porém mais seguro. A escolha com resultado mais positivo é a que vai criar uma satisfação no jogador por ele ter feito a escolha, digamos, certa. É claro que isso também envolve outros fatores. Um jogador experiente... Cara, é tanta coisa que envolve essas escolhas e a percepção do jogador, porque truques de game design são truques psicológicos. Eles são formas de você gerar o engajamento e o interesse da pessoa em continuar fazendo aquela atividade. E aí quando você vai ver, as partes mais interessantes de game design, pelo menos para mim, são aquelas que refletem na psique e comportamento humano. Então existe o behaviorismo, né? O estudo do comportamento das pessoas, que é uma área que a psicologia e a psiquiatria não... Psiquiatria tudo bem, mas que a psicologia acaba não indo tanto. Mas existe uma área só para isso, que para entender como as pessoas se comportam dentro das situações, que game design pode se utilizar muito, né? E se utiliza, mas ele se utiliza indiretamente, boa parte das vezes. Mas é um tipo de coisa que pode ajudar muito. A gente vai se sentir mais satisfeito seguindo pelo caminho mais rápido, porque ele está apto a enfrentar desafios mais difíceis. O importante aqui é que não adianta um level design oferecer oportunidade para o jogador fazer escolhas em que o resultado seja igual para todas elas. Um jogo também precisa permitir que o jogador erre ou faça escolhas menos desejáveis. Do mesmo modo, quando o jogador precisa decidir pular sobre uma plataforma ou direto para um buraco em que ele morre, ele não está fazendo uma escolha, né? Ela já está feita. Agora, se ele tivesse que decidir entre duas plataformas para pular, é quando o cenário começa a ficar interessante. Bom, entendemos que escolhas precisam ter valores diferentes e não podem ser óbvias. Mas e quando existem muitas ou poucas escolhas? É um problema? Um jogo pode ficar chato por ter poucas escolhas, mas ele também pode ficar confuso se oferecer muitas. Mas a verdade é que não existe uma quantidade ideal. Um jogo Endless Runner, aqueles corredores infinitos, mesmo com poucas e simples mecânicas como se mover para os lados e pular, ele ainda consegue ser interessante. Por quê? Por causa do ritmo acelerado. O jogador precisa tomar uma decisão rápida, mas significativa. Ele é desafiador porque ele testa os nossos reflexos. Se houvesse várias escolhas para se fazer nesse curto espaço de tempo, o jogador se confundiria e o resultado seria frustração pura. Já um jogo de turnos geralmente oferece cenários mais complexos, porque... Como tudo é balanceado, né? Muita velocidade, menos escolhas. Menos velocidade, mais escolhas. Porque você tem que compensar uma coisa com a outra. Aí o povo fala, ai narrador, mas jogo de turno é muito chato. Cara, talvez seja porque você não esteja aproveitando a profundidade que as escolhas te dão para encarar as coisas de formas diferentes. Claro, você pode não gostar, normal. Mas às vezes você não interagir com a mídia da forma que ela foi pensada para ser interagida não ajuda, né? É igual você ir num jogo de tiro e querer fazer coisas que não são dar tiro, vamos dizer assim, né? E aí você não vai aproveitar o dinamismo estratégico daquela situação. Então, a melhor dica que eu dou é, se o jogo tem um gênero específico, tenta se imergir naquilo e ver quais são as coisas interessantes que você pode fazer nele que outros jogos não te dão essa característica ou que permitem você aproveitar os sistemas que estão sendo apresentados. Que o ritmo ele é mais lento ou simplesmente pautado pelo jogador quando... Eu mesmo gostando de jogo de turno, tem um monte de jogo de turno que eu não gosto, porque dentro da categoria jogos de turno, vão ter infinitas variações de como o jogo de turno funciona. É o mesmo que a gente estava falando do Tucas, há alguns tempo atrás, que ele jogou Persona, não gostou, e ele acha que todos os JRPGs são Persona. Isso é o equivalente a falar que todos os filmes de ação são iguais filmes da Marvel, sendo que não é verdade. É só uma fração que existe, né? O próprio jogo pausa, como no caso da franquia Fire Emblem. Você tem muito mais tempo para pensar nas possibilidades. Então definir muitas ou poucas escolhas depende da proposta do projeto. Mas vale ressaltar que um jogo mais simples tende a ser mais curto, justamente porque as possibilidades... Outra questão de balanceamento, né?
se esgotam mais rápido. Não só por isso também, mas porque senão o fato de ser simples faz com que você alcance o domínio completo do jogo mais rapidamente. Quando você alcança o domínio completo do jogo mais rapidamente, o jogo tem que terminar. Porque se ele não terminar e só exigir tarefas repetitivas, você vai gerar um jogo que vai gerar uma frustração por você ter dominado ele. Você vai ter dominado o jogo e vai ter que ficar fazendo a mesma coisa toda vez, que não vai ser divertido. Vai ser uma tarefa para completar uma arbitrariedade, conseguir um troféu, conseguir um personagem extra e por aí vai. Então, esses jogos eles não podem, como a gente fala em inglês, overcome their stay. Eles não podem ficar além do que eles são desejados. É tipo um amigo que vai na sua casa. E ele fica lá o dia inteiro, às vezes você está cansado, você quer dormir e tal, e o cara não vai embora. Então, o cara tem que saber o momento de falar, não, cara, tô indo embora, valeu, falou. Entendeu? Jogos têm a mesma característica. Não é à toa que os RPGs... E hoje em dia tá tendo uma coisa muito surtada, que o povo fala, não, os fazem carro, não, o jogo tem que ter o número de horas, isso aqui e tal, como é que vai ser? A cada dólar que o jogo custa, ele tem que ter 1 hora de jogo. Então, se o jogo custa $60, ele tem que ter no mínimo 60 horas de jogo e tal. Cara, isso não faz o mínimo de sentido, mano. Não faz o mínimo de sentido. E aí... Nossa, é intancável. O cara paga $20 pra ir no cinema nos Estados Unidos, paga R$50 pra ir no cinema aqui no Brasil, pra ficar 2 horas vendo um filme merda, e aí quer que o jogo tenha 60 horas de duração porque custou $60. Pô, pelo amor de Deus. Curto, justamente porque as possibilidades se esgotam mais rápido. Não é à toa que os RPGs oferecem tantas mecânicas. Além disso, quando há muitas opções, é comum que o jogador... Porra, que flechada, hein? O cara com uma armadura, um escudão, tomou uma flechada sem voar. Eles mesmos comecem a limitar as escolhas e a maioria delas... Pra mim, apenas RPGs deveriam durar bastante, mais de 40 horas. Um jogo tem que durar o quanto o desenvolvedor acha que ele tem que durar. Ponto, acabou. Acabou. Só que hoje em dia, muitos desenvolvedores aumentam os jogos deles artificialmente por causa dessa demanda sem noção do público. Que ao mesmo tempo que está demandando isso, vai jogar um jogo grátis e gasta 500 horas no jogo grátis e gasta R$10 mil no jogo grátis. E ele gasta dinheiro para não ter que fazer coisas chatas dentro do jogo grátis. Em vez de só parar de jogar o jogo que é chato, não, eu vou gastar R$500 pro jogo, parar de ser chato. Hã? Acaba sendo descartada pela sua baixa eficiência. E é aí que entra o princípio da variedade. Quando enfrentamos um desafio e vencemos... Tu compra o jogo pago e se ele tá chato, você para de jogar e dá refund. Mas o jogo que é grátis, você dá R$500 pro jogo parar de ser chato. Essa lógica não faz o mínimo sentido. Um comportamento natural é que vamos repetir a mesma estratégia se a situação seguinte for igual. Ainda existem escolhas, mas não precisamos mais considerar qual delas é melhor. Você descreveu eu? Ô, Calgias. Vamos pra terapia, mano. Tem salvação, mano. Tem salvação. Vai pra terapia, pelo amor de Deus. A situação se repetiu, ou seja, a gente já sabe o que funciona. Se fôssemos cogitar um modelo ideal, cada situação que o jogador enfrenta em um jogo deveria ser única, mas isso significa que o escopo seria enorme, assim como a força de trabalho e o orçamento do projeto. Não é viável para a maioria dos casos. Uma fórmula muito eficiente que virou padrão no game design foi a mistura de desafios mentais e físicos. Uma hora o jogador enfrenta inimigos que testam seus reflexos e time, e em outras o seu raciocínio lógico por meio de puzzles. Dessa forma, o jogo está sempre promovendo variedade, até porque a maneira de se aproximar e resolver esses desafios vai ser sempre diferente de uma para outra. Mas nem todo projeto quer trazer modos diferentes e sim focar em desenvolver um tipo de desafio. Por isso, uma maneira mais abrangente de abordar essa questão é o que alguns designers chamam de sobreposição de camadas. Doom de 93 faz isso com muito primor. Combinando diferentes grupos de inimigos e diferentes layouts de level, ele consegue frequentemente trazer novidades para a gameplay. Primeiro, ele atribui características e comportamentos únicos aos inimigos. Temos aqueles que atacam à distância. Os imps, por exemplo, usam projéteis como bolas de fogo, o que A gente já viu um vídeo que fala sobre isso. permite desviar, e os Shotgun Guys. Eles atiram com espingardas usando o hit scan, ou seja, apenas registra se te acertou ou não. Temos ainda os inimigos que usam ataque melee, como os Demons. Dependendo da posição que esses inimigos se organizam, decidir qual eliminar primeiro é fundamental. Você precisa evitar que o Shotgun Guy, por exemplo, se aproxime demais, senão o dano vai ser certo.
mas um Demon avançando rapidamente pode pedir mais a sua atenção. E em segundo, o jogo introduz seus elementos gradualmente. No primeiro level, por exemplo, vamos encontrar só 3 tipos de inimigos. O Cocodemon, o último inimigo comum a ser apresentado no jogo, ele só aparece lá no episódio 2, 8 levels depois. Até lá, o jogo apresenta esses inimigos em diferentes formações, e mesmo que o jogo tenha uma seleção pequena de inimigos comparada a muitos jogos de hoje, ele é sempre criativo em como nos surpreender. E os jogos hoje em dia usam alguns macetes para esconder a própria incompetência, enquanto os jogos antigos tinham que usar os poucos recursos que tinham de forma criativa. Principalmente com emboscadas. Assim ele evita que o jogador... Ou seja, eles tinham que ter um game design bom, porque eles não podiam esconder um mau game design atrás de coisas chamativas e brilhantes. Hoje em dia, os jogos podem esconder um game design ruim atrás dessas características. Repita sempre a mesma estratégia. Pelo contrário, você acaba improvisando bastante. Já a exploração dos levels é mais curta e direta. Porque antigamente, se o jogo fosse ruim, mano, você ia perceber imediatamente que o jogo é ruim. Hoje em dia o jogo te engana, você vai perceber que ele é ruim quando tá com 20 horas de jogo. Aí você fala, caraca, não me diverti porra nenhuma jogando isso, mas você não pode mais dar refund, né? Início, você segue em frente, mata os inimigos e alcança a saída. Mas nos levels seguintes, você acaba encontrando espaços mais complexos com rotas alternativas. E agora você precisa encontrar cartões para abrir as portas que levam até a saída. Em alguns segmentos há mecânicas únicas, como as poças de veneno. O importante aqui é entender que é preciso reorganizar o level design constantemente para manter os desafios instigantes. Você vai sobrepondo uma camada sobre a outra. É só agrupar diferentes grupos de inimigos em diferentes layouts, fechados e abertos. Mas também é necessário estar atento a quando essas possibilidades de sobreposição já se esgotaram, ou seja, quando o jogador já encontrou a solução. É nessa hora que precisa aparecer uma novidade. Doom introduz um inimigo novo, uma nova arma, ou um desafio relacionado à exploração. Ele não é um clássico à toa. E antes de continuar, não esqueça de deixar o seu gostei se você estiver curtindo o vídeo. É uma forma simples e fácil de ajudar o canal. Pode parecer óbvio que toda escolha precisa ter uma consequência, mas o que precisamos discutir nesse tópico é como fazer uma consequência ser significativa. Ela precisa criar novas situações que mudem o nosso entendimento do jogo e não ser uma escolha vazia. Acender ou apagar as luzes de um cômodo pode ser uma mecânica interessante se você puder descobrir novos detalhes e interações nesse cômodo. Do contrário, é só uma mudança visual. Sim. O jogador precisa perceber que suas ações estão provocando mudanças. O mesmo vale para consequências de longo prazo, como em jogos de estratégia e gerenciamento. Em SimCity, construir um posto policial vai manter uma área mais segura e até aumentar o valor das propriedades dentro daquele perímetro. Mas essa não é uma consequência com resultados imediatos. O jogo oferece gráficos e modos de visualização para o jogador perceber como essa escolha está afetando a cidade, mostrando a diminuição progressiva da taxa de crime. É importante permitir que o jogador acompanhe essa transformação para ele ter certeza que suas ações estão surtindo efeito e tomar alguma atitude caso haja algum imprevisto. Dá para entender que a consequência tem relação direta com sinalização, dar sinais ou dicas para o jogador a respeito da escolha que ele fez. E existem algumas orientações para criar boas sinalizações. Primeiro, de forma geral, sinais devem seguir imediatamente depois de uma ação. Novamente, mesmo os de longo prazo devem sinalizar o jogador progressivamente. Se você ataca um inimigo, ele precisa recuar, ou talvez voar sangue para todo lado, ou mesmo mostrar números. Todos esses sinais indicam que você está causando dano. Quanto maior... Isso está misturando também com a questão do game feel, né? Isso é importante para você sentir como o jogo responde às suas ações, não só em questão de informação, mas em questão de como o jogador se sente bem ao executar essas ações e tem vontade de continuar jogando através da reação que ele sente do visual, do impacto e por aí vai. O tempo entre uma ação e um sinal, mais fraca vai ser a conexão que o jogador vai fazer entre eles, como se você atacasse e o dano aparecesse 10 segundos depois. Você não teria tanta certeza que esse sinal veio do seu ataque. Sinais devem atrair a atenção do jogador para a consequência e não para a ação em si. Você já jogou algum jogo em que você interagiu com uma alavanca ou um interruptor e não conseguiu identificar o que aquilo fez? Se abriu uma porta, onde que ela foi aberta? Nesse caso, alguns jogos tiram o controle do jogador e mostram uma cena.
Até funciona, mas não é um design interessante. Outros são mais criativos e utilizam sinais visuais e sonoros que guiam a sua atenção para essa consequência. Quando o jogador não percebe o que foi afetado porque o sinal veio da ação e não da consequência, muito provavelmente ele vai ficar confuso. Falhas e feedback negativo também devem ser sinalizados. Tiros perdidos, objetos que não se quebram ou atacar inimigos com escudo e perceber que ele repele o seu ataque. O jogo precisa indicar que a mecânica pode falhar Ok, isso. Bonitinho. não funcionar do jeito esperado com É o determinado Resetear ainda? objeto. Em Spyro Reignited, você pode destruir baús de madeira simplesmente cuspindo fogo neles. Porém, existem baús de metal em que o fogo não vai funcionar. O feedback visual é mostrar que o metal se esquenta por um instante e depois volta ao normal. Ele comunica ao jogador que a interação acontece, mas não tem o resultado esperado. Para destruir esses baús, o jogador precisa usar a investida, outra mecânica. Isso é o que chamamos de mecânicas robustas, quando todo tipo de interação é comunicado ao jogador, mesmo as negativas. E por fim, é preciso ter cuidado com sinalizações de ações vazias que não levam a lugar nenhum, ou pior, provocam interpretações equivocadas. Quando você interage com as portas trancadas da mansão em Resident Evil, você recebe um feedback sonoro específico e até uma mensagem. Isso indica para o jogador que a porta pode ser aberta futuramente. Por outro lado, em Silent Hill 2, em que exploramos lugares mais abertos, como a própria cidade, a maioria das portas desses prédios não vão dar nenhuma resposta. Não existe interação, mesmo que também elas estejam trancadas. Isso porque o jogo não quer que você ache que essas portas podem ser Em abertas. algum momento. Então ele Se nunca pode ser aberto, você já não nem cria interação, que o jogador nunca vai perder tempo com isso. simplesmente anula qualquer sinal. A questão aqui é não confundir o jogador e nem fazer ele perder tempo. Por isso, nem tudo deve ser sinalizado, especialmente se abrir brecha para o jogador entender uma mecânica de uma maneira errada. Mas não basta escolhas terem consequências, como também elas precisam ser previsíveis. E previsibilidade aqui se refere a uma conexão entre causa e efeito. Esse princípio é importante porque enquanto jogamos, sempre Ou procuramos alcançar objetivos, sejam os mais convencionais, em que você simplesmente procura vencer um desafio, ou talvez interagir com uma narrativa em que você precisa esclarecer melhor os fatos. E para cumprir esses objetivos, nós precisamos não só compreender as mecânicas de um jogo, como também nós nos esforçamos para fazer escolhas que nos levam mais próximo da vitória e mais longe da derrota. Até porque precisamos também prever o que, por exemplo, vai matar o nosso personagem. Isso só é possível num cenário em que conseguimos prever as causas e efeitos de nossas escolhas. Se você atira em um inimigo e ele cai, você entende que foram os tiros da sua arma que derrubaram ele e não que ele caiu de uma forma aleatória. Além disso, essa questão não engloba só as mecânicas, mas também os controles. Quando identificamos qual é o botão do pulo, nós esperamos que toda vez que apertemos esse botão, o personagem pule. Se ele por acaso fizesse uma ação diferente toda vez que apertássemos esse botão, vencer um desafio seria um resultado da sorte. um tipo de jogo que nunca me chamou interesse de forma nenhuma, desde pequeno, eu nunca gostei, é esses plataformas 3D, tipo o Mario 64. E não uma escolha consciente. Sendo assim, existem duas principais técnicas que indicam para um jogador uma casualidade para que a previsibilidade seja possível. A primeira delas é a familiaridade. Todos nós temos uma bagagem de experiência que vem tanto da vida real ou mesmo de outros jogos. E é por causa disso que conseguimos deduzir o efeito de algumas ações. Você pressupõe que se tocar nos espinhos que estão bloqueando um caminho, você vai tomar dano. O mesmo resultado se cair de um lugar muito alto. Um inimigo que tiver um escudo vai bloquear todos os seus ataques frontais e você vai precisar encontrar uma abertura ou atacar pelas costas. Perceba que você consegue entender a casualidade dessas situações facilmente porque está dentro Sim, né, você está usando um arcabouço de informações compartilhadas com o jogador. É a mesma coisa que tem muita história de ficção. Se você vai fazer um mundo de fantasia que já é básico, você não precisa perder tempo explicando isso, porque hoje em dia já é conhecido por a maior parte do público que vai consumir sua história, a maior parte esmagadora do público. Então é contraproducente você explicar o que é um elfo, por exemplo. A menos que tenha alguma coisa diferente no elfo do seu mundo. E aí você explica o que é diferente. Né? E isso é um problema que acontece, que pode acontecer. Um problema que pode acontecer nisso aí é, e se a pessoa não conhecer? Claro, quase todo mundo conhece, mas não todo mundo.
E isso acontece no Ocidente com obras de cultivo. Muitas obras asiáticas, elas têm mais de 2000 anos de história prévia, que já estão compartilhadas com a comunidade chinesa. E você já sabe, os caras lá já sabem de tudo desse mundo de a gente viu um vídeo sobre isso, esqueci os termos em chinês, mas enfim, desses tipos de obras de cultivo e meditação que hoje em dia virou muito Power Fantasy, né? Só que a gente não tem esse conhecimento que os chineses têm. Então, muita coisa parece mal explicada, meio jogada, mas para eles é óbvio, e por isso que essas obras fazem muito mais sucesso lá do que aqui. Então, esse tipo de coisa pode acontecer. Das expectativas, das nossas experiências anteriores. Levar dano é a consequência, mas a previsibilidade nos permite entender a causa desse dano. Mas um jogo não trabalha só com elementos familiares, e é aí que entra a proximidade. Quando eventos acontecem próximos um do outro, seja em relação ao espaço ou tempo, nós naturalmente concluímos que existe uma relação entre eles. Não é verdade na vida real, mas nos jogos é recomendável que seja. Em qualquer jogo de Tetris, assim que preenchemos uma fileira, ela desaparece e ganhamos pontos. Entendemos na hora que existe uma casualidade. Liberamos espaço ao completar as lacunas com as peças que estão caindo. Em Portal, logo de cara, o jogo apresenta sua principal mecânica: atravessar portais que conectam espaços distantes. Quando passamos pelo portal laranja, saímos pelo azul e vice-versa. A casualidade fica muito clara por causa da proximidade, e entendemos de forma fácil como a mecânica funciona, mesmo não tendo qualquer familiaridade com ela. Sejam elementos incomuns como em Portal ou mais abstratos como em Tetris, essa técnica nos ajuda a entender o curso da ação, a causa de um efeito, mostrando pra gente que são nossas escolhas que estão definindo um resultado. É muito legal como tudo isso foi desenvolvido inconscientemente, porque isso são reflexos de conceitos do dia a dia aplicados dentro do jogo. Porque os primeiros game designers não pensaram em nada do que ele falou nesse vídeo. Eles foram instintivamente chegando nessas situações e percebendo também instintivamente o que era bem recebido ou mal recebido pelo público. Ou por eles mesmos, né, pelos testers. Contudo, pode até parecer paradoxal, mas um espaço de jogo também precisa de uma dose de incerteza. Se você pudesse prever toda a cadeia de ações até a vitória, com toda certeza e sem ambiguidades, a sensação seria parecida quando você tem um problema de variedade. Você não está mais fazendo escolhas, apenas seguindo um caminho pré-determinado com a vitória garantida. No caso, um caminho que você mesmo pré-determinou. Os jogadores precisam prever casualidade nas suas ações, mas o resultado não pode ser sempre perfeito. É por isso que os jogos adicionam elementos que aumentam as chances de o jogador cometer erros. E não entenda isso como uma sabotagem por parte do design e nenhuma justificativa para criar uma gameplay injusta. Essa é uma forma de manter o jogador engajado e sempre pensando na melhor estratégia e na melhor tomada de decisão que o atual momento pede, conforme o level design se transforma. Do contrário, o jogo ficaria chato, já que você teria descoberto como vencer os desafios ainda lá no começo, ou seja, tudo seria previsível. As principais maneiras de como trazer incerteza para um jogo incluem adicionar aleatoriedade. O elemento da sorte é ótimo para fazer o jogador ter um pouco de esperança, como também fazê-lo nunca se sentir muito confiante. De um momento para outro, a sorte pode virar a maré pro lado do jogador, ou talvez totalmente contra. Nos RPGs, ele consegue manter a atenção durante os combates. Os seus ataques podem não acertar o inimigo e te colocar numa emergência, ou quem sabe te salvar ao acertar um ataque crítico. Em Warcraft 3, os personagens têm um alcance de dano mínimo e máximo. Existem diversos outros fatores que influenciam no dano, mas ignorando eles para esse exemplo, o que esses alcances indicam é que o jogador tem uma probabilidade de causar dano máximo ou um dano mínimo. Isso significa que um duelo entre personagens nunca está tão definido. Se você luta contra um inimigo com um dano maior que o seu, ainda pode ser que você ganhe se você acertar mais do seu dano máximo, enquanto ele acerta mais do seu dano mínimo, criando uma situação dramática muito satisfatória. E é claro que é sempre bom dosar. Sorte demais em um jogo acaba alienando o jogador e ele acaba... Exatamente, isso aí a gente estuda muito em card games, né? Quanto mais aleatoriedade ou sorte, menor a agência do jogador no jogo. Então você pega jogos como, tipo, jogos de baralho, naturalmente tem aleatoriedade. Mas você tem um espectro nisso. Por exemplo, Magic, ele é mais aleatório do que Force of Will. Por quê? Porque Force of Will tem a mana fora do baralho. Ou seja, você tem uma sequência de mana que vai sendo incrementada a cada turno. Aí você pega, por exemplo, Hearthstone, ele faz algo mais estável através da mana dele, que a cada turno você ganha uma, só que, ao mesmo tempo, ele aumenta a aleatoriedade do efeito das cartas e coisas do tipo. Então varia muito como você pode brincar com esses parâmetros para criar uma experiência específica.
percebendo que suas escolhas não têm efeito algum, já que é a sorte que define o resultado. Outra maneira seria adicionar informações ocultas. Você pode planejar diversos combos com seu deck em um jogo de cartas, mas você não sabe o que seu adversário tem em mãos, o que vai te fazer repensar muito das suas jogadas. Do mesmo modo, um bom survival horror mantém nossa atenção porque ele sempre faz a gente tentar adivinhar onde e quando o próximo inimigo vai aparecer, e ele pode aparecer de maneiras totalmente imprevisíveis. Em Invisible Ink, você controla uma dupla de espiões. Você nunca sabe o que te espera na próxima sala. É por isso que é necessário avançar com cautela, procurando formas de aumentar sua visão sobre esse novo espaço e aí sim estabelecer estratégias. Senão você pode ser surpreendido por câmeras, guardas e outros perigos e comprometer a missão. A ideia aqui é justamente não revelar tudo para o jogador para que sempre haja surpresas ou mesmo ter o risco de as coisas não saírem como planejadas. É não entregar para ele o quadro completo da situação, porém ao mesmo tempo o jogador consegue se preparar e pode até tentar minimizar os danos consequentes. É bom lembrar que inserir informações ocultas não é trapacear com o jogador, deixar ele completamente no escuro e ele que adivinha como tudo funciona, já que nada é previsível, embora em alguns casos esse seja o objetivo. Vale mencionar que uma forma extrema de informação oculta seria os jogos multiplayer. Você enfrenta outro jogador e não a IA. Então existem infinitas possibilidades. É o que chamamos de profundidade de gameplay a nível psicológico, que é a mais profunda. Com esses 5 princípios, é possível entender o que está funcionando ou faltando na experiência do jogador. Um level precisa oferecer escolhas para você fazer, e essas escolhas precisam de variedade para que você não fique repetindo as mesmas ações. Além disso, é essencial mostrar para um jogador que essas escolhas estão provocando mudanças no jogo, e fazemos isso por meio de consequências. E para que um jogador consiga cumprir um objetivo, ele precisa entender a conexão entre causa e efeito das mecânicas por meio da previsibilidade. Por fim, para que a vitória não fique fácil e óbvia, o jogador não pode descobrir a melhor estratégia logo no início. É aí que inserimos uma dose de incerteza. Eu quero ressaltar que esses princípios gerais, apesar da abrangência, não vai se adequar a todo tipo de projeto. Eles estabelecem sim uma base que pode guiar o desenvolvimento de muitos jogos, mas a intenção não é limitar e restringir as criações dentro desses princípios. A ferramenta é útil enquanto ela tem serventia, então se sinta livre para subverter esses princípios, ou mesmo encontrar... É aquele negócio, né? Os mestres sabem subverter porque eles fazem outras coisas para compensar. O iniciante vai subverter a parada, vai ficar tudo capenga e uma bosta. Então eu sou um pouco da vertente de siga as regras. Quando você tiver domínio delas, aí você começa a brincar. A chance é que você não é um gênio, sabe? Encontrar um método que faça mais sentido para os seus objetivos. Mas aquilo, se você ficar muito preso nas regras na hora de imaginar, você vai ficar preso. Você não vai conseguir avançar. Vai travar tudo. Então, você primeiro imagina, cria, depois você refina usando as regras. Nossa, do nada bateu um sono. Eu vi aqui a mensagem, o Guilherme, vou dar play aqui a notificação. Pera aí, antes disso. Já tocou. Narras, tu pulou o meu vídeo que eu mandei junto com o do Annie Sem querer, vou ver. Among Us do M4R Kim é o vídeo. Foi mal, vou ver. Mas ó, vídeo muito bom do Praise the Game. O canal é muito interessante, é muito informativo. Pra quem gosta de game design, eu falho em lembrar um canal melhor. Eu acho que ele merece muito mais inscritos. Pena que esse é um tema complicado de se trabalhar no Brasil, não tem muitas pessoas que têm interesse. Tá aí o link, ele manda muito bem. Ele ficou uns meses sem postar conteúdo, mas voltou, que bom. Porque é muito cabeça o conteúdo dele. É muito cabeça mesmo. Então fica aí a recomendação.